seres infinitos! Enfim, estou de volta depois de mais de 2 anos aí que eu criei esse canal para compartilhar sobre a expansão de consciência, minhas experiências. Eu passei por um processo aí de muitas catarses através da ressonância harmônica. E para quem não sabe o que é isso, eu indico estar procurando diretamente através do site de cursos do professor Hélio Couto, porque lá vai ter todas as informações a respeito. Então é muito melhor do que você sair procurando aí através do YouTube e de experiências das próprias pessoas que fizeram ressonância harmônica. Pode ter equívocos e pontos de vistas aí que não é o que o Hélio Couto passa, certo? Mas então, depois desse processo aí de catarses, eu não tinha forças e nem conseguia estar vindo aqui compartilhar minhas experiências, porque eu pensava o seguinte: como que eu vou vir aqui falar das minhas catarses, das minhas sombras, só coisas negativas? Como que eu vou compartilhar isso com as pessoas? Eu não quero ser esse tipo de pessoa que vai compartilhar só o processo difícil, né? Eu quero chegar lá e poder compartilhar o que melhorou na minha vida. Sim, tive catarses, mas como que isso foi me ajudando, né, a expandir a consciência. E agora eu sou um novo ser. E agora eu posso sim compartilhar a minha experiência. Eu continuo nessa busca aí, né, de expansão. Hoje eu sou facilitadora de barras de Access. Olha só que mudança. Nos meus primeiros vídeos aí eu falo que eu era estudante de arquitetura e urbanismo. E eu continuei e depois eu acabei trancando. Eu vou contar agora um pouco das minhas catarses. Mas hoje eu já sou uma facilitadora e estou aí pronta, preparada para empoderar o ser a saber o que ele já sabe, ou seja, um ser infinito, né? Consciência pura. Como pode melhorar o que mais é possível? Mas vamos lá, sobre esse processo meu de catarses, eu comecei essa busca aí em 2020, se eu não me engano. E foi em um momento em que eu me conectei realmente com a essência e com o meu eu superior. E eu conto isso em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E nesse episódio em que eu tive esse acesso aí ao meu eu superior, né, a essência, eu perguntei sobre a ressonância harmônica, porque eu ainda estava em dúvida se eu começava a assistir as palestras ou não, se eu pedia a onda. E eu perguntei para o meu eu superior o que eu deveria fazer, e ele me disse: continue buscando, vá através da ressonância harmônica. E foi assim, então, tipo assim, eu tive fome e sede daquele conteúdo, né? Inicialmente foi sim por dinheiro, foi sim por melhorias na vida, mas conforme eu fui aí assistindo as palestras, né, e aí eu fui vendo que não é sobre carro, apartamento, namorado, como o professor fala. É sobre se conectar, né, entrar em fase com todo. E aí eu percebi que quando eu entrasse em fase com todo, a minha vida se tornaria perfeita, né? Com base na contribuição ao todo, não só o que o meu ego acha que é bom, certo? E então aí assistindo as palestras, eu já comecei a ter catarses. Naquele momento em si eu não percebi que era, né, os miasmas que estavam saindo, mas inicialmente eu tinha muito sono. Então eu me desdobrava, né, entre estudar, trabalhar e assistir as palestras, mas eu sentia muito sono. Eu dormia durante as aulas da faculdade, para ter ideia. Eu não sou de fazer isso, né, mas aconteceu por conta das limpezas. Eu tive alergia no corpo, saiu uma alergia assim no meu corpo, que coçava muito o tempo inteiro, mas assim, eu nem me preocupei, nem pensei que fosse catarse mesmo, mas nem me preocupei, pensei, ok, vai passar, não vou ficar preocupando com isso, porque onde você bota foco cresce, né, então eu deixei de lado. Tive muita dor de cabeça mesmo, e depois com o tempo, né, que eu percebi que eram catarses. E aí veio uma profunda que assim envolveu o grupo familiar inteiro, porque eu era a única, né, que estava aí nesse processo de assistir as palestras. E aí então minha irmã começou a assistir também, isso lá em 2020. E aí a catarse foi coletiva. E eu percebi assim que começou, eu percebi que era uma catarse coletiva. E no caso, quando eu estava assistindo as palestras, o Hélio fala: anote quais são suas percepções, quais são seus medos sobre a ressonância harmônica e quais são seus valores, o que está em primeiro lugar na sua vida, o que está em segundo lugar e etc. E eu fiz essas anotações e até hoje eu tenho guardado. E, né, eu anotei quais seriam os meus medos da ressonância harmônica.
E lá eu coloquei que eu teria medo de, ao fazer, né, a ressonância harmônica e ao ter cartazes, atingir outras pessoas, principalmente a minha mãe. Eu tive medo que ela voltasse a ter surtos psicóticos. Foram episódios que aconteceram no decorrer da minha infância, da vida dela. E hoje eu já entendo por que tudo isso aconteceu, mas aí eu coloquei lá medo da ressonância atingir minha mãe e ela ter surto psicótico. Coloquei medo de ser exposta, sobre o meu segredo, um segredo que eu tinha, assim, que eu tinha muito medo de ser exposta. Coloquei que eu tinha medo de ter que largar a faculdade de arquitetura e urbanismo, porque já havia acontecido na primeira vez que eu entrei na faculdade, eu tive que trancar. E aí foram alguns medos que eu coloquei. E aí o primeiro medo chegou. Foi esse, né, da minha mãe entrar em surto. E quando eu percebi que ela estava assim começando, né, a já desconectar os neurônios e já entrar em surto, eu sentei com meu pai, com a minha irmã e falei, olha, isso é uma catarse coletiva que está acontecendo. Não vamos botar foco nisso, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar ela, para pedir perdão, para que ela se perdoe, para que nesse processo aí seja rápido e ela não se mantenha no surto. Isso aí foi no final do ano, foi bem na época que eu criei o canal em si, eu tive que parar, né, porque isso aí tomou o nosso tempo. E aí foi só piorando, porque final de ano eu não encontrava psiquiatra para que ela pudesse regular os remédios dela. E então, assim, o surto em si psicótico foi aumentando, né? Ela foi perdendo cada vez mais a consciência. E com isso eu percebi que era uma catarse de um medo, né, de um padrão aí de consciência que eu tinha, que era com seres espirituais, que eu sabia que era um dos medos que eu teria que enfrentar, porque desde a minha infância é que eu tenho assim, né, a visão aberta, e eu tinha muito mais quando era criança, então eu tinha acesso aí ao astral e via muita coisa durante o dia e muito mais à noite. Então eu tinha insônia, eu não conseguia dormir, tinha muito pesadelos, eu tinha muito medo, eu fazia xixi na cama todos os dias. E esse medo aí, né, eu fui trabalhando ele durante a minha infância e adolescência, e eu criei até um bloqueio sobre esse assunto, então eu nem sequer pensava a respeito, né, de espíritos e tal. Quando eu comecei a assistir as palestras, eu percebi, eu falei, vou ter que perder meu medo. Porque até no início eu não acreditava, né? Aí depois eu fui tendo essas experiências e fui percebendo que era real. E essa catarse em si foi para mostrar, isso é real, espíritos existem, você é uma alma, você é um espírito também, você só está encarnada. E existem aí, né, seres de baixa densidade que ainda estão apegados ao plano 3D. E nessa experiência aí aconteceu, né, de como estava com uma baixa vibração, né, em surto, conectou com seres de baixa densidade, né, de baixa vibração, e aí foi uma experiência muito difícil, onde a gente ficou sem dormir. Eu não senti medo, não senti medo mesmo, mas não foi fácil. Eu sempre tive a fé, naquele momento eu pensava, é uma catarse, vai passar, tá tudo bem, e sempre tentando ajudar ali aqueles seres e a minha mãe, a minha família, né, para que a gente pudesse passar da melhor maneira por isso. E aí durou isso aí cerca de 45 dias para 2 meses. Então foi a primeira catarse que deu um boom, assim, né? Que paralisou minha vida inteira. Mas aí depois eu tentei voltar com as meditações, porque eu tive que parar tudo. Voltar para a vida normal, né? E aí foi sendo um processo. Logo depois disso, a minha ressonância, minha primeira onda chegou. E aí já começaram novas catarses a virem, né? E eu queria muito que isso acontecesse, porque conforme eu fui assistindo as palestras, né, e eu entendi que era necessária essa limpeza, eu pensei, ok, que limpe tudo, ótimo, catarse tá vindo porque tá funcionando e porque tá limpando aí, né, as sombras, para que eu possa me tornar assim, um ser infinito mesmo, né, e entrar em fase com o todo. E então, assim que eu perdi minha primeira onda, eu não lembro exatamente quais foram os pedidos, né, que eu pedi, mas eu comecei a ficar muito estressada. Então, tipo assim, eu era uma pessoa já estressada, né, antes, mas aí conforme eu fui começando a fazer yoga, meditação antes mesmo da ressonância, a mudar, né, meus pontos de vista e a mudar meus comportamentos, eu fui me tornando uma pessoa mais calma. Mas como a onda entrou e ela começou a limpar, né, as informações, tudo saiu pra fora. Então uma das coisas foi o estresse, a ansiedade que eu também tinha, né, antes de meditar e tal. Aí veio com tudo, ansiedade, estresse, procrastinação. E ao mesmo tempo que eu ficava procrastinando,
eu ficava me cobrando, né? Porque tava ali na correria de faculdade e o curso de arquitetura em si não é fácil. É muito puxado e ainda conciliar com o trabalho e tal. Então, o que eu percebi na primeira onda foi isso, foi o estresse, foi a ansiedade e foi a procrastinação. E também eu sempre gostei de treinar, fazer exercício físico, e naquele momento ali não conseguia fazer. Tipo assim, eu voltava a treinar, parava, voltava, parava. E eu sempre tive uma constância em treino e eu não consegui manter. Foi uma das coisas que o Hélio Couto fala nas palestras, que se você gosta de fazer atividade física, provavelmente uma das cartazes pode ser que aconteça de você não gostar mais, tipo assim, não querer fazer, né? E aí foi vindo outras cartazes e eu comecei a me questionar, será que a arquitetura é isso mesmo que eu quero? Porque tá ficando tão pesado, tá ficando tão difícil, antes era tão leve, tão divertido, por mais que de muita coisa se fazer, né? Eu gostava, e aí passou um ponto que eu comecei a não gostar, eu comecei a me questionar, comecei a ficar irritada com meus colegas, sabe? Por fim eu já tava fazendo tudo mais ou menos, e eu sempre fui muito perfeccionista, e aí foi a ressonância, né, a onda foi batendo nos meus sistemas de crenças e foi limpando mesmo. E aí eu comecei a não importar muito com a faculdade, e sempre questionando muito, né, sobre isso. Até que chegou o ponto de eu ter que trancar o curso. E eu tava com tanto medo disso acontecer, que foi um dos medos que eu notei, né? E aí eu comecei a culpar a onda, né? Tipo, pô, eu ficava perguntando pro meu eu superior, né, pro todo, peraí, não é pra me formar em arquitetura? Porque eu não vou largar, eu não vou abrir mão. Eu ficava naquele monólogo, né, no pensamento. Eu não vou abrir mão do meu curso, eu posso abrir mão de tudo, eu já abri mão de tudo. Eu não vou abrir mão do meu curso, de jeito nenhum, eu não abro mão. E eu ficava nesse debate. Então, tipo, essa vibração que eu tava, né, esse medo de ter que trancar a faculdade e tal, expandiu por conta da onda, né, que expande tudo. E aí eu criei a situação pra ficar sem trabalhar e ficar sem dinheiro e ter que trancar a faculdade. Naquele momento, né, eu não percebi que fui eu, nos meus pensamentos, que criei a situação. Então eu achei que era uma catarse. E além disso, né, no meio desse processo todo, desses questionamentos que eu estava na minha mente, veio muito também a questão de relacionamento afetivo, que aí eu ficava me questionando, né, da dependência emocional, se eu tinha superado ou não meu ex, lá naquela época isso aí já foi para 2020, mais ou menos, que aconteceu isso. 2021, né, que eu comecei em 2020, aí 2021, já mais pro final do ano, já no processo das ondas, né, e das limpezas, dentro dos meus questionamentos, foi, né, será que eu superei esse meu ex? Por que eu penso nele então, não sei o quê? E aí eu tive uma regressão espontânea, eu já havia tido regressão, mas foi acessão dos meus registros acásticos, e isso foi antes de começar a ressonância, então acho que eu tenho muita facilidade em acesso a isso, né? As minhas informações. Todo mundo tem, mas eu tenho com facilidade. E aí eu tive uma regressão, que eu vou fazer um vídeo contando sobre essa regressão e tal, o que eu vi lá. E aí eu entendi o porquê, que eu ainda estava naquele apego do meu ex, a alma dele e a minha já estava conectada em outras vidas. E aí eu pude resignificar tudo isso. E depois disso que aconteceu, né, isso foi no final do ano, eu precisei interromper o vídeo por questão de ruídos aí, de interrupções, mas acho que não é possível, né? Tem ruídos aqui, está tendo obras aqui do lado, aqui é uma rua onde passa muito carro, moto, ônibus, então eu espero que, independente do ruído, esse vídeo possa ser contribuição para você, assim como muitos vídeos aí que eu vejo pelo YouTube, tem ruídos, é contribuição na minha vida, então que isso não seja uma forma de atrapalhar, mas que você possa prestar atenção em si no que eu estou falando. E então, né, nesse processo aí do que eu pensava ser catarses, esse início aí foi sim catarse, foi sim limpezas, mas depois eu fui criando tantos pensamentos negativos na minha mente, tantos, né, medos, e como eu estava lá com a onda expandindo o meu campo eletromagnético e, né, energizando os elétrons no meu cérebro, tudo que eu estava pensando e sentindo expandiu, né? Então, o que eu pensava ser catarses não eram catarses, eram criação do meu próprio pensamento e sentimento.
E aí eu ainda tava naquele processo, não, mas catarses é ótimo, eu quero ter catarse sim, que venha mais limpezas, mais limpezas. E eu tava só chamando situações que eu considerava ali negativas para minha vida, né? E aí nesse processo de estar muito para baixo, questão do relacionamento afetivo lá, que eu tive a regressão, com questão da faculdade, do trabalho, dos colegas, tava tudo horrível. O doguinho também quer participar, gente. E assim, se eu ficar cortando o vídeo, eu pensar, não, depois eu faço, porque está muito barulho, etc. Eu nunca vou terminar esse vídeo, entende? Então, assim, o que importa pra mim é eu poder passar essa mensagem que eu já quero fazer, já passar há muito tempo, e por conta de procrastinação e por conta de ruídos, interrupções, eu sempre paro o vídeo e não termino. Então, nada vai me impedir hoje. Nem mesmo aí as situações que estão acontecendo ao meu redor vão impedir de eu fazer esse vídeo. Então receba até dos ruídos, receba dos cachorros, receba da obra aqui do lado, do carro e tudo que isso representa. Eu recebo. E até da minha mãe que já me interrompeu aqui e eu estressei. Não é que eu, né, alterei, mas mãe, hello, para de ficar me olhando, estou falando aqui, né? Mas foca aqui. E aí nesse processo todo, né, lá dos pensamentos negativos, eu percebi que eu tinha pensamentos suicidas, porque sempre que eu percebia que estava vindo ali alguma coisa acontecer de muito pesada, eu falava com meus guias, né, com meus mentores espirituais, até com o meu superior, me tira daqui, eu tô avisando, se isso acontecer, eu me mato, eu não vou passar por isso de novo. Por exemplo, se minha mãe tiver outro surto, se ela se conectar com seres negativos de novo, eu não vou passar por isso novamente. Passei lá, eu tava bem, agora eu já tô cheia de preocupações aqui, eu não vou passar por isso. E eu ficava, né, nesse bloqueio e pedindo, me tira daqui, eu não quero passar por isso. E aí eu percebi o pensamento suicida, né, e aí eu até mandei uma mensagem em e-mail para o Hélio, falando sobre isso, e aí ele me explicou, ele pediu para me rever algumas aulas em si, porque a ressonância não estava funcionando, tem alguns vídeos específicos para isso, e em si ela estava funcionando, né, só que eu ainda não estava, assim, fazendo a reforma íntima, que é, né, mudando os pensamentos e os sentimentos, os padrões e as crenças para que as situações pudessem melhorar na minha vida. Só que eu tava tão negativa que tava muito difícil sair daquela situação. Mas aí, né, eu criei a situação de trancar a faculdade, de sair do meu trabalho, ficar sem dinheiro, a minha vida mudou totalmente, eu estava acostumada a uma vida corrida, né, estudar, trabalhar e ajudar, bem isso mesmo, e passei a não fazer nada, ou seja, sem dinheiro, sem estudo, sem nada, também não tinha forças nem para sequer entrar aí num site, estudar alguma coisa, né, por exemplo, inglês, que eu sempre gostei, não conseguia fazer nada disso. E fui vendendo algumas coisas que eu tinha para ter um dinheirinho ali, né, para conseguir fazer alguma coisa, mas muito, muito mal. Cada vez mais depressiva, mais suicida, né, com muita raiva. Não que eu pensasse em si em me matar, mas eu sempre estava ali pedindo para os meus mentores, me tira daqui, que vida que é essa, que vida horrível. Essa vida não tem sentido. Eu comecei a fazer essa ressonância, minha vida assim virou de cabeça para baixo, tá pior do que eu tava. E fiquei, né, naquela vitimização, e aí eu ficava falando com o meu eu superior, que eu queria me conectar com ele, que eu queria saber que amor que é esse que eles tanto falam que eu não sentia, né, e ficava, eu tô falando com você, eu tô pedindo, eu já fiz tudo, eu já fiz de tudo, e minha vida não muda, tá cada vez pior, e aí eu ficava naquela vibração cada vez mais baixa. Aí eu comecei a conversar com uma moça que assistia as palestras e veio até mim, porque estava interessada e queria saber mais, né, como estava sendo a minha experiência, estava tudo horrível, né? E aí eu falava, não, mas eu quero mais limpezas, porque é importante ter essas limpezas. Então eu estava só chamando mais catarses. Eu estava criando situações negativas que eu entendia como catarses para validar a crença de que eu precisava limpar mais coisas, porque eu estava ali na culpa, né? Não, porque tem muito mais coisa para limpar, não deve ser só isso, né? Aquele padrão da alma. E nesse processo todo conversando com ela, em várias situações que foram acontecendo na minha vida,
E ela me falou sobre barras de Axis, me indicou um canal da Débora Bica, que também é ressonante e é facilitadora de classe de barras de Axis e facelift energético. E eu comecei a acompanhar os vídeos dela, contando a experiência dela, de como que ela mudou a vida dela através da ressonância, através da barras de Axis. E comecei a seguir ela no Instagram, a gente começou a conversar, e desde aquele momento ali eu já quis fazer a classe, né, e me tornar uma facilitadora, mas estava sem dinheiro, não sabia como criar dinheiro. E ela falou pra mim, ó, corre suas barras para deletar informações, que isso vai te ajudar muito. E aí eu comecei a ir pra pergunta, porque o Axis é sobre perguntas, não é sobre o como. Você pergunta e deixa que o universo traga até você. E comecei a me perguntar onde estava, né, a pessoa que me ajudar nisso aí na barras de Axis, até que eu encontrei um casal. E aí eles começaram a me acompanhar, a gente começou a fazer uma troca, ao mesmo tempo que eles me ajudavam através da terapia, de correr minhas barras, dentre reiki, theta healing, hipnose e outras coisas. Eu ajudava eles através de social media, né, ajudando no Instagram a captar novas pessoas. Foi uma troca interessante, mas mesmo assim eu não mudava meus padrões, gente. Estava assim numa vitimização, tentando encontrar meu propósito de vida. Eu perguntava muito, mas o que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha diferença nesse mundo, né? Porque nada tá fazendo sentido pra mim, nada faz sentido. E então eu comecei a fazer perguntas, né? Qual que é o meu diferencial no mundo e etc. Foram trazendo algumas coisas pra mim, só que nada eu seguia, começava a fazer uma coisa, um curso ali de agronomia, parava, não é isso. Vamos tentar agora ser agente penitenciário, também não é isso. Fiquei nesse processo, isso agora em 2022, né? E com tudo isso acontecendo, pro final de agosto, assim, começo de agosto, eu acho, eu comecei a me abrir mais a receber das pessoas e as coisas começaram a se movimentar. Eu voltei a ganhar dinheiro, voltei a me abrir, a me relacionar com as pessoas, voltei a pensar em novas possibilidades, em como eu poderia criar mais dinheiro, né, para até ajudar as outras pessoas e para melhorar minha vida, porque eu fiquei sem dinheiro esse tempo, né? E aí aconteceu uma situação, continuei pedindo as minhas ondas e até em agosto eu falei com o meu superior, com Deus, com todo. Se minha vida não mudar até o final de ano, até o final do ano, se minha vida não mudar, eu desisto de ressonância, eu desisto de acompanhar os mestres ascensos, que eu acompanho já tem tempo, eu desisto de meditar, desisto de fazer tudo, eu vou meter o louco, vou viver a vida como tiver que ser, e foda-se, foda-se mesmo, não vou ficar tentando mais nada, eu vou desistir, eu vou abrir mão, né? E no final do ano aconteceu uma situação assim que também doeu na alma, doeu, que me paralisou mesmo. Aí eu percebi ainda os meus auto-julgamentos, as minhas cobranças, os meus padrões, e aí eu falei, não, agora eu vou mudar. Agora esse ano, 2023, eu não vou ficar mais triste, eu não vou deixar que nada me abale, eu não vou deixar que as pessoas me afetem, eu não vou me importar com o julgamento dos outros, eu não vou me julgar mais, eu vou buscar melhorar cada dia mais, eu vou buscar expandir minha consciência. E foi isso que eu fiz. Aí eu desisti da ressonância harmônica também, né, final do ano, minha vida não tinha mudado ainda do jeito que eu queria, então eu vou desistir. Eu falei que eu desisti, eu desisto. Até porque, eu vou contar em outro vídeo por que eu decidi fazer isso. Desisti, parei de tocar a onda, de repente minha vida começou a mudar. E assim, agora eu sou uma facilitadora de barras de Axis, já entendi o ser infinito que eu sou. E eu já sabia que eu crio minha realidade, mas agora eu crio com mais facilidade. Gente, as coisas vêm pra mim, vêm com facilidade. Com total facilidade, alegria e glória. E aí eu vou deixar essas informações de como minha vida melhorou para outros vídeos, né? Eu vou fazer um vídeo agora, por que eu desisti da ressonância harmônica, como que a minha vida tem mudado através da ressonância harmônica e das barras de Axis. Mas vou deixar isso para outro vídeo. Mas então perceba aí que muitas das vezes quando você acredita que está tendo catarses, que isso é da ressonância, para analisar, faz a sua reforma íntima diária e perceba que você que está criando as situações, porque a onda está entrando e está expandindo o seu campo, e como você está ainda nos pensamentos negativos, na culpa, pagando vaso chinês, você cria mais disso, você está criando mais daquilo que você não quer. Então, assim, o importante, você sabe que vai ter catarse? Ok, vai ter catarse, mas tira o foco da catarse. Foca na vida que você quer levar,
certo? Na vida que você escolhe, que vai ser contribuição para o todo. Começa a fazer perguntas. Então, tira o foco de catarse, tira o foco de limpeza, muda seus pensamentos e sentimentos, que é o mais importante quando você faz ressonância harmônica, porque lembra, ela vai expandir o que está aí dentro. Então, faz essa mudança e aí você vai ver as coisas vindo para sua vida com total facilidade. E também, mesmo que você tenha catarse, vai ser mais leve, você vai saber lidar com elas. Então, é importante meditar, fazer a reforma íntima, mudar os pensamentos e sentimentos. Eu sei que não é um processo fácil, mas assim, se esforce, é orar e vigiar mesmo. Porque quando você fizer isso, o catarse não vai ser nem fazer nem cosquinha em você, meu bem. Você vai olhar para aquilo, ok, o que eu tenho a aprender com isso aqui? O que eu faço para que essa situação possa mudar? E você segue em frente, você não fica paralisado. Foi isso que eu fui percebendo. Antes tinha coisas que me paralisavam assim por meses, anos. Com o tempo, foi paralisando por um mês, semanas, alguns dias, um dia. No mesmo dia já, ok, lidava com a situação. Teve outros que foram mais difíceis sim de lidar. Nem a terapia me ajudou tanto. Mas é porque eu estava escolhendo manter aqueles padrões. Então, assim, a partir do momento que você faz a escolha de se tornar ressonante, faça a escolha de dominar seus pensamentos e sentimentos. E quando você fizer isso, e deixando a onda entrar, e fazendo as limpezas, cada vez mais você vai estar ressonante com o todo. Cada vez mais você vai entrar em fase e vai perceber o ser infinito que você é. Então, um beijo, deixa aqui nos comentários